Bom dia, gente. Larissa Daniele aqui e hoje eu quero fazer uma live com vocês com o tema Como construir limites internos para assim a gente conseguir se posicionar, né? O posicionamento aí muito famoso no mundo externo. Bom dia, gente. Eu propus esse tema, né? Principal, assim, geral, é posicionamento e limites. Por quê? Esses dias, novamente, eu precisei me posicionar e aí voltou algumas questões, assim, que eu até falei para vocês nos stories, sempre converso com vocês nos stories, né? Da Larissa Antiga. Que história é essa de Larissa Antiga? É isso que eu vou falar aqui para vocês. E a Larissa nova que eu estou construindo, porque esse processo de posicionamento, ele envolve o autoconhecimento. Então, aí voltou a Larissa antiga, doeu um pouquinho, mas eu quero contar para vocês como que eu fiz esse acolhimento, como que é viver, né, como eu postei ontem um post, como que é viver esses processos e não ficar só sobrevivendo a repetições. Então, voltou essa Larissa antiga, mas como que eu lidei e consegui sim me posicionar no mundo externo, tá bom? Eu desenhei aqui, ó, só que eu vou falar para vocês um pouquinho do meu percurso até chegar nessa história de posicionamento. Então, bem resumido, não vou entrar em muitos detalhes. Amanhã a gente tem aula, né, dia 11/6, 19h30, horário de Brasília. Se escolha, pare de se anular. Lá eu vou falar mais detalhes em relação a esse tema que a gente está conversando aqui. Vou ajudar vocês a se conhecerem. Mas aqui eu vou fazer um geral, assim, como que eu cheguei na questão do posicionamento, tá bom? Desde pequena, eu tive algumas questões para lidar emocionais, que eu nem sabia que eram questões emocionais. Fui descobrir na minha análise. Mas é importante a gente entender que a nossa infância, a nossa juventude, ela é muito importante para chegar no hoje e ela faz parte de processos difíceis que às vezes a gente vai passar na vida, como eu vou falar para vocês um dos processos que eu passei. Então, aí eu coloquei aqui, né? Desde pequena e a juventude, um resumão, né? Escola, tem questões de bullying, faculdade, quem aí sofreu na faculdade a questão do TCC, o negócio difícil. Lá eu nem sabia, mas eu tive crises de ansiedade até passar. Quando eu terminei esse TCC, passei, eu acho que eu tirei até 9. Aí eu fiquei em paz, não tive mais crises. Aí eu finalizei a faculdade e eu já casei no outro ano. Aí tive outras questões aqui, eu coloquei as principais, a questão de comunicação, ou então, na verdade, a falta de comunicação. Quem aí me conta nos comentários sofre com a questão do diálogo, ou a falta desse diálogo na relação a dois, numa relação amorosa. E esse diálogo, comunicação é importante em todas as nossas relações. Só que é muito interessante, depois eu vou falar um pouco mais, a gente entender que para eu me comunicar com o outro, eu preciso primeiro me comunicar comigo mesma, que era uma coisa que não existia, nem sabia a questão de emoções que existiam, que são muito importantes, que interferem totalmente nessa questão de posicionamento. E aí, eu coloquei aqui que entre a faculdade, o casamento e até chegar ao dia de hoje, eu passei por muitos bicos, aqui a gente fala, quem conhece bicos? O freelancer, né? Eu coloquei aqui alguns, por exemplo. Eu era cerimonialista, já fui em casamentos eu fui de propósito para auxiliar ali o que eu ia conseguir dentro da minha condição na época, fazer o meu casamento. Então, eu lembro, acho que eu só fiz 2 ou 3 como cerimonialista. Fiz não, né? Trabalhei ali. Aí, muitas colação de grau, formaturas. Fui monitora de festa infantil, monitora também, a brinquedoteca, não sei como que chama hoje, aqueles brinquedos que tem no shopping, aí também, como eu falei, em eventos, né? Fui caixa, operadora de caixa, aí vendi máscara na época da pandemia, eu já tava estudando, né, a psicanálise desde antes, mas aí eu comecei a vender máscara também.
Vendi perfumes, fui, acho que auxiliar de cobrança que fala. Oi, Isa! Fui auxiliar de cobrança. Até chegar ao laboratorista. Ah, daí eu lembrei que na adolescência também eu vendi sutiã. Com uma amiga, eu lembro que a gente vendeu tudo. Você acredita que a gente tirava foto, cortava a cabeça e vendia na escola? Que coisa, né? Muito engraçado. Aquele celular super antigo, não sei nem se vocês conhecem, de botão. Mas foi tudo isso. Então, cerimonialista, monitora de festa infantil, de brinquedo, caixa, né? Acreditam que era o meu sonho ser operadora de caixa. Eu fui na Riachuelo, na época só do Natal, ali, final do ano, até o inicinho do ano. Até chegar no laboratorista. Por que eu falo no laboratorista? Como laboratorista de saneamento, pra quem não sabe, eu fiz a faculdade de engenharia, né? Engenharia ambiental e sanitária. E aí, como laboratorista, eu fui pro interior, então já mudou totalmente o contexto, assim, da minha história. E lá no interior, em Ponta Porã, quem conhece Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Eu nunca tinha mudado, eu nasci aqui na capital, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e sempre morei aqui. E aí eu fui lá para trabalhar num processo seletivo, com a cara e a coragem, porque eu tinha muito desejo de trabalhar nessa área ambiental. E fui com meu esposo também, tive esse apoio. E lá, gente, eu fiquei quase 2 anos, eu acho que foi 1 mês menos, né? Porque daí eu vou falar para vocês o que aconteceu. Aí teve toda essa questão da mudança, lá o aluguel era bem caro, porque as pessoas fazem faculdade, né, de medicina lá no Paraguai, que é do lado de Ponta Porã. Eu morei 3 quadras perto do Paraguai. E aí lá no segundo ano que eu tava lá, 2020, eu comecei a ficar bem mal. E tinha também o contexto do trabalho, meu trabalho tava um excesso de trabalho, tava faltando funcionária, a funcionária falou que ia tirar férias, mas nunca mais voltou. Então foi praticamente 1 ano que eu fiquei fazendo serviço de 2 pessoas, que hoje, depois de passar pelo processo de análise, eu descobri, né, que na verdade eu me cobrava aquilo, então o outro de fora tava cobrando. Ó, olha aí já a falta de posicionamento, na época eu nem sabia o que era essa palavra, posicionamento. Mas aí eu me cobrava, se a gente for para psicanálise freudiana, a gente tem um superego. E o superego, ele vem da moral, ele vem da cultura e ele vem principalmente ensinado pelos nossos pais. Mas a gente tem que entender que nossos pais também são influenciados pela cultura e tudo. O superego é o que faz a gente... Vocês já viram aquele... um anjinho e um diabinho? Eles brincam com isso. O superego é como se fosse o anjinho. Agora, peraí, deu um tilt aqui. Mas, enfim, é como se você quisesse os seus desejos, isso, é como se ele fosse o anjinho, porque ele é o moralista. É como se tivesse seus desejos, que tem a ver com o id, são 3 instâncias, né? O eu, ou ego, depende da tradução, o superego e o id, ou isso, que depende da tradução. Mas assim, de uma forma bem rápida e simples, o meu superego sempre foi muito rígido. Então, se falaram o que tinha que fazer, eu fazia, né, ali no trabalho. E assim, só que tava indo além da minha capacidade. Sabe aquela história de eu dou conta de tudo? Eu tinha isso, aí eu dei conta demais. Foi aí que eu tive o diagnóstico de depressão e ansiedade. Eu falo que é quando a bolha estourou, é quando... Olá, Suelen! Eu falo que é quando... Sabe quando... Tipo, copo d'água, é como se fosse a última gota. Então, o serviço ali, o excesso de trabalho, o meu superego muito rígido. Quem aqui tem essa questão de autocobrança, se cobra demais, foi a última gota. Olá! Mas não foi só isso, a gente tem que entender que vai muito além disso, ó. Porque se foi a última gota, até tô com outro copo aqui, eu não vou fazer que vai acabar derramando. Mas se foi a última gota é porque o copo já tava cheio. Aí entra o que eu trouxe aqui pra vocês. A Larissa tem uma história, tem a infância, juventude, escola, bullying, faculdade, 350 bicos de serviço. Tem história aqui, casamento. Então, o serviço foi essa última gota. A gente tem que entender que o trauma, né, que nem eu tô falando, essa questão da depressão, tem um ponto ali na nossa história que a gente recalcou algo. Recalcar é reprimir. Algo difícil aconteceu para você lidar, que foi assim, principalmente na infância, sem ar, só que te deixou sem ar, só que você não sabia como lidar. Você quase que achou que era normal ou saudável, vamos colocar assim, só que não era. Então, aí você recalcou, que é isso, você guardou.
ah, deixa pra lá, essa história não me afetou não, mas na verdade te afetou. E aí depois vem a questão de depressão, vem a questão de ansiedade. Então foi assim comigo. Eu tive o diagnóstico de depressão, de ansiedade, a ansiedade a TAG. Quem já ouviu falar da TAG? Transtorno de ansiedade generalizado. Esse foi os meus diagnósticos. Depressão, acho que eles chamam moderada, e transtorno de ansiedade generalizada. Eu tomei medicamentos e eu sempre falo, né? A psiquiatra que eu fui, muito sensata, falou para eu fazer terapia, buscar a questão da terapia. Nunca tinha ouvido falar em terapia. Isso ali no final de 2019, 2020. E quando eu fui na psiquiatra, também quero contar isso para vocês, ela já queria me afastar do trabalho, mas a Larissa, com isso que eu te expliquei ali para vocês, do superego muito rígido, jamais vai me afastar do trabalho. Como que esse trabalho ia ficar sem mim? Olha só o que a gente, né, hoje na psicanálise lacaniana, que eu trabalho, análise pessoal lacaniana, isso a gente pode falar de uma questão do registro do imaginário, ou seja, quando a gente pensa que a gente é um todo, assim, que a gente é muito completo, que as pessoas não vão viver sem a gente. Gente, a empresa, a partir do momento que eu peguei a licença, eu peguei 8 meses depois, olha como eu era firme de trabalhar muito lá, Reginaldo era inclusive dessa empresa, paz de Deus. E aí, eu tinha esse superego muito rígido, eu não peguei a licença médica, fui pegar 8 meses depois. E peraí que eu me perdi aqui na história. Deixa eu ver. Mas vamos continuando. Teve o diagnóstico de depressão, de ansiedade, mas eu queria falar para vocês alguns sintomas. Queria até perguntar se vocês já sentiram esse tipo de coisa. A depressão, a ansiedade pode te levar a outras questões, assim, emocionais muito fortes. Amém. Deus abençoe também, Reginaldo. Como, por exemplo, eu tive questões de ideação suicida. Quem já ouviu falar? Ideação suicida são pensamentos de morte e de morrer. O que é isso? Você meio que pensa no seu próprio fim de vida. E meio que até deseja isso. É muito interessante, assim, que eu lembro que na minha depressão, né? Nesse diagnóstico de depressão, eu sentia, assim, como se eu não desejasse mais nada, inclusive a questão da vida. Mas sabe, quando você não deseja, você não sonha, você... Não sei, parece que nada tem sentido, a vida tá sem sentido. Por isso, gente, que a ajuda, buscar ajuda é muito importante. Que aí você vai olhar para esse sem sentido, principalmente numa análise pessoal. Ó, a Isa tá perguntando, daqui a pouco eu vou responder, tá, Isa? E só me fala que pensamentos, o de ideação suicida, você me fala se é esse. Então, aí você vai levar para uma análise pessoal esse sem sentido, que aí entra nessa questão, né, desses pensamentos de ideação suicida. Você vai levar para sua terapia, você vai levar, como eu falei, para uma análise pessoal e vai abrindo isso. Você vai, aí você fala, que é isso, Larissa, abrindo? Você chega lá falando, eu tô muito mal, por exemplo, né? Eu cheguei assim, eu não sei nem se eu falava, porque eu chorava muito, até quero contar para vocês. Eu tenho uma religião, né? Eu sou evangélica, né? Congrego numa igreja e tal. E aí as minhas orações, a gente geralmente ora de joelho e tal. As minhas orações não saía palavras, né? Hoje, olhando pelo olhar da análise, a gente chamaria isso de não tinha simbólico, não conseguia falar sobre a minha angústia. Quem aí já teve depressão, eu sei que a Isa ainda tá desbravando isso. A depressão deixa a gente numa angústia, não é, Isa? Numa angústia, né? A psicanálise a gente chama de angústia, algo que não tem nome. Eu não sei nem falar o que eu tô sentindo, é só angústia, que era isso que eu senti. Então, as minhas orações, quando eu conseguia buscar a Deus ali, orar, era ajoelhar e chorar. Só chorava e pedia misericórdia. Quem conhece esse termo, né, de pedir misericórdia para Deus, só chorava. E outra coisa importante, né, para quem é evangélico, católico, qualquer religião, é saber também separar. Às vezes chega um momento, que foi o meu caso, que você precisa dessa ajuda médica, terapêutica, mas o principal, hoje eu, né, trabalhando com isso, enquanto psicanalista, dessa área que a gente fala, né, da saúde mental, saúde emocional, gente, e saúde mental e emocional, se a gente soubesse o quanto que é o que traz vida para o seu corpo físico e para sua vida num todo, no relacionamento com você, no relacionamento com o outro,
a gente cuidaria mais da nossa saúde emocional e mental, buscaria essa ajuda. Então, saber separar. Eu sempre fui evangélica, eu acredito em Deus, eu continuei buscando desse jeito, às vezes só chorando na oração, mas eu não deixei de buscar ajuda médica, eu não deixei de buscar o que a médica, como eu falei, uma médica muito sensata, porque nem todos falam para ir atrás da terapia. Então, eu fui também atrás da terapia. E aí, deixa eu só continuar com os sintomas pra gente ir caminhando aqui pro meio da nossa live. Teve a questão, né? O diagnóstico foi misto de depressão e ansiedade. E teve a questão de ataques de pânico. Quem já ouviu falar em ataques de pânico? Que geralmente a gente mais leigo, a gente fala esse nome crises de ansiedade, que é aquela falta de ar, é um desespero. Depois eu vou ver se eu acho uma foto, que eu acho que tá no celular do meu esposo, naquele negócio de drive, quando eu nem sabia que eu tava tendo ataque de pânico, né, foi antes até de ir na médica, psiquiatra, eu fui num outro médico e ele indicou até, olha o jeito que ele falou, médica dos nervos, eu fiquei muito em paz de ir atrás dessa médica, era a médica psiquiatra. O ataque de pânico era, contando um pouquinho do meu, mas são sintomas que existem descritos lá nos transtornos mentais. Eu entrava na salinha que eu fazia lá, a questão de laboratórios. Quem já viu? Laboratório era de análise de água. Eu tenho até, acho que um videozinho fazendo ali, usando pipeta. Eu nem lembro mais os nomes, gente, da engenharia. Enfim, quando eu entrava naquela salinha fria, hoje tá frio, dá até pra lembrar bem a sensação, pequena, tinha que estar sempre o ar torando, porque a gente fazia análise da água, ali era o bacteriológico, a questão da bactéria. E tinha uma outra sala que era o químico. Tinha mais um outro nome, agora, gente, fugiu os nomes. Mas, enfim, me dava uma angústia. Eu lembro que tinha 3 portas até chegar nessa salinha do bacteriológico. Eu lembro também, olha só que interessante, como teve uma coisa também que desencadeou ali a questão do ataque de pânico. Eu tava lá nessa salinha e sabe aquelas portas que fecham assim? Tava fechadinha a porta, tipo, geralmente às vezes tem em banheiro, mas é lá nessa sala do BAC. E aí tinha uma outra salona, que era de lavagem, e aí tinha a porta de entrada. Aí teve um dos chefes lá, que veio de Campo Grande, né, porque é uma empresa de todo o Mato Grosso do Sul. E geralmente quando eles vinham, eles avisavam. E esse dia essa pessoa não avisou, porque, olha só que interessante, eu tinha pedido ajuda. Eu tinha pedido ajuda em relação à depressão, em relação eu não lembro se eu já tinha o diagnóstico de depressão, mas eu pedi ajuda em relação a estar trabalhando sozinha muitos meses já, né? Pedindo ajuda para ter uma outra pessoa para me ajudar. Não ajudaram e esse chefe foi lá ver se eu tava trabalhando. Vocês acreditam uma coisa dessa? Eu lembro que eu levei um susto quando ele abriu a porta, assim, de uma vez. Como eu falei, eles avisavam no e-mail, eles ligavam, eles falavam de horário que eles iam vir, aí você já ficava esperando a pessoa, mas eu não tava esperando ninguém, eu tava sozinha, de repente abriu lá e eu tava trabalhando, nem tava tendo ataque de pânico. Só que depois eu comecei a ter ataque de pânico, parece que sempre ia vir alguém ali e abrir aquela porta de uma vez, e parece que eu queria sair dali, o ataque de pânico ou crise de ansiedade te faz querer sair do lugar, te faz querer ir embora, fugir, sei lá. Outra coisa que eu tive, como eu já comentei, é a angústia, que é a carência. A minha eu chamei de carência, eu tenho até um texto de carência. Gente, o meu desejo é escrever um livro sobre tudo isso, mas trazendo esperança para vocês, porque eu tenho um outro negócio aqui que eu quero falar para vocês, que eu descobri vivendo a questão da depressão, que tudo que acontece na nossa vida tem um propósito maior, mas na hora que você tá ali sofrendo, você fala, eu não quero saber de propósito nenhum, eu quero sair dessa dor, dessa angústia. E aí, gente, eu fui para as terapias. Eu passei por diversas terapias. Terapia holística, quem já ouviu falar? A Cris, maravilhosa. E foi aleatório. E eu tinha um certo preconceito com esse nome holístico. Falei, o que será que é esse holístico, né? Mas eu tava precisando de ajuda e eu penso, eu morava no interior. Era o único lugar, assim, que tinha era no centro, né, que eu morava. E eu ia de a pé pro meu trabalho, era 5 quadras. Porque lá não passa ônibus, em Ponta Porã também. Teve uma época que eu fui de bicicleta. E eu passando, vi lá, terapia holística, Cristiane, mas eu chamo ela de Cris. Aí eu falei, vou ver quanto que é, como funciona. Aí vocês acreditam que eu cheguei lá e aí ela faz o tal de Theta Healing, acho que fala assim, Theta Healing,
e reiki. Quem já ouviu falar essas coisas lá, de energia, não sei o que lá. Mas, o que acontece? Eu cheguei lá e falei assim, eu preciso falar. Eu acho incrível isso, que eu nunca tinha feito terapia. Eu cheguei lá falando que eu preciso falar. E hoje eu trabalho com a psicanálise, que eu conheci como paciente primeiro. Iniciei meu tratamento. E a psicanálise é um lugar de fala. A psicanálise é um espaço, né, que eu te dou ali hoje como profissional da análise pessoal, que eu te dou para você falar. Fale o que vier à cabeça. Pelo amor de Deus, fale, fique à vontade e tenha certeza que você não vai se sentir julgada. É que a gente, eu sempre falo, né, para os meus pacientes, é a gente que se julga. Será que eu devia falar isso mesmo? Não sei o quê. Então a gente vai trabalhando ali para dar uma amenizada nesse auto-julgamento que vem do superego, como eu falei para vocês, para que você consiga falar, simbolizar, como eu falei antes, sair daquela angústia, a minha angústia que me fazia nem conseguir orar, nem conseguir falar com Deus. Mas eu buscava, não deixei de buscar, né? Eu acho que isso é importante. E aí ela deixou eu falar, eu acho que eu falei mais de 2 horas, gente, umas 2 horas e pouquinho. Aí ela fez o tal do reiki lá, que eu acho. Aí o tal dos chakras, eu não sei explicar. Quem sabe, quiser comentar, pode comentar. Mas assim, eu queria estar ali e eu precisava ser ouvida. Gente, vocês não têm noção, né? Quem não conhece, claro. A importância que é você ter um lugar de fala e de escuta de si mesmo. Porque na análise, pessoal, por exemplo, você vai começar a se escutar. E aí entra no tema, nossa, já fui lá, né? Um pouco longe, mas a gente vai indo pro fim já. Se posicionar, é preciso que você se escute. É preciso que você aprenda a se acolher. E se acolher, gente, vai muito além de se acolher assim, o que eu estou sentindo agora. É importante? É importante. Mas vai pro ponto de acolher a sua própria história. Acolher as suas dores, acolher, quem já ouviu falar da criança interior, eu acho que não tá aqui, eu tenho um livro bem legal que fala disso. Acolher seus traumas, acolher, gente, acolher a história é acolher trauma, tá? Só pra falar pra vocês. Acolher a própria história é acolher os traumas também e viver eles como um processo. A gente, na psicanálise lacaniana que eu falo, é atravessar. Ó, a Isa falando que detesta o silêncio das análises. Isa do céu, é que se você pegar alguém e tiver transferência, no silêncio tem história, tem fala. Eu não deixo meus pacientes muito em silêncio, mas quando acontece o silêncio, porque precisa desse buraco aí, né? Vou entrar nisso rapidinho, mas já vou sair, tá, gente? Precisa desse vazio para que algo apareça. Daqui a pouco eu vou falar sobre desejo. Não tem como desejar algo que você já tem. A gente sempre deseja o que não tem. E esse desejo aparece nesse silêncio. Como que eu, Larissa, faço com meus pacientes, Isa? Eu pergunto, o que você tá pensando? Como que é esse silêncio para você? Eu já ouvi desde... Eu detesto esse silêncio, é um barulho para mim, mas quando a gente foi ver, né? Tinha história ali. Tinha a ver com a história de brigas dos pais, tinha a ver... Outros tem a ver com... É um silêncio ensurdecedor. Acho que eu já ouvi um termo assim. Aí tem a ver com algo da história dele, que daí teve um silêncio depois de um determinado trauma. Então, cada um a gente vai perguntando, vai no tempo da pessoa, e esse silêncio, que a Isa aí, por exemplo, detesta, tem história. Então, gente, continuando, aí eu fiz a terapia holística, aí eu fui pra psicologia. Quem já ouviu falar na psicologia positiva? Eu fui, gente, como paciente, tá? Contextos diferentes. Psicologia positiva. TCC, que é terapia cognitiva comportamental, que quem faz TCC, terapia cognitiva comportamental, é o psicólogo. Aí eu fiz também como psicóloga, a psicóloga Ná, inclusive ela acabou de ter neném, lá em Ponta Porã, isso aí foi presencial. Aí eu fiz com o Gabriel, e eu fiz com uma psicóloga que eu não consegui lembrar, recordar o nome, mas foi do Senai, e foi pelo telefone, porque era na época da pandemia. Até chegar na análise, eu tive 3 analistas. A última, que é bem mais tempo, e os 2 primeiros foram pouco tempo. Acho que uma foi 10 sessões, a outra foi... O outro foi só 1 mês. Foi interessante, olá Gina, foi interessante que o analista, eu tive 2 analistas, mulher e um homem. Gente, isso 1 por vez, né? A analista
O analista que era homem, aí eu como paciente, tá? Porque o psicanalista, ele precisa fazer análise. Mas eu cheguei na análise por causa dos meus diagnósticos, por causa da depressão, por causa da ansiedade, do ataque de pânico, dessa angústia profunda, né? Dessas crises de ansiedade que eu tinha. E aí o analista homem, eu não entendi, eu fiquei 1 mês. Eu sempre falo pra vocês, recomendo pelo menos ficar 1 mês. Pra você ver, vamos traduzir aqui a transferência que a gente fala na psicanálise. Vou traduzir de um jeito que acho que vocês vão entender. Me fala se dá pra entender. Pra você ver se o santo bateu com aquela pessoa. Olá, Manuel. Quanto tempo? Tudo bem? Olá, Mike Kelly. Então, eu recomendo ficar 1 mês. Eu fiquei 1 mês com ele. Não deu. O santo não bateu. Não no sentido de em Freud a gente fala, né? Uma transferência negativa. Eu não gostei. Eu odiei. Fiquei com raiva. Inclusive, isso é muito bom. Se você tá com raiva do seu analista, significa que tem uma transferência ali. Vai lá e fala sobre essa raiva que você vai descobrir que tem a ver com a sua história, não com aquele analista, tá? Mas a gente transfere pro analista, isso é muito bom. Então, eu não sei, não conseguia ir pra frente naquela análise. Oi, tudo bem, Manuel? E aí, o que eu fiz? Quando eu fui pra minha última analista, né, de anos aí já, aí eu descobri, sabe o que era? Que eu não consegui. Eu, Larissa, gente, tô contando aqui pra vocês. Talvez vocês se identifiquem e eu quero que vocês me falem se faz sentido. Mas entenda que é a minha história. Vocês têm que viver a história de vocês e aí se perceber se isso faz sentido. Eu, Larissa, como analista homem, não consegui me abrir. Não consegui chegar em umas histórias que aí tem a ver com os meus processos, que eu falei pra vocês, a minha história, em relação ao masculino, em relação a um certo autoritarismo que eu precisei lidar na minha história. Então, eu estava transferindo mesmo, né, para aquele analista algo do, será que eu posso confiar nesse homem? Será? E aí, com a minha analista mulher, eu consegui trabalhar essas questões. Consegui, né, a análise, ela traz uma clareza de coisas que a gente está projetando aí nos outros, só que é nossa. Não era a questão do analista homem, era a questão da Larissa, olhar para a própria história. Hoje a gente fala, né, na psicanálise lacaniana, elaborar, fazer uma elaboração que tem a ver com parar de repetir em ato, mas conseguir simbolizar, falar em palavras. Ou seria, né, hoje em dia está muito em voga a palavra ressignificar, tem a ver também com ressignificar algo. É algo na sua história que aconteceu e você vive sentindo aquela emoção, que vivia tendo ataques de pânico, mas quando eu parei, olhei para isso, ideação suicida também, você olha para aquele sentimento, olha para aquela dor, coloque em palavras até onde é possível, porque, né, em Lacan a gente trabalha também uma questão importante, que a linguagem, o falar todo, é da ordem do impossível. Mas às vezes você fala, os pacientes, hoje eu vejo muito isso, você fala uma parte, a outra você chora e ali você tá ressignificando. Você chora um pouco, fica com raiva ali na sessão e aí consegue falar alguma coisa daquilo, ali você está em processo de elaboração, você está elaborando uma outra coisa. Provavelmente vai diminuir aí as repetições, os excessos de qualquer coisa na sua vida, sabe? Então, gente, vamos caminhando para o fim. Foi tudo essas terapias que eu passei como paciente, até chegar na psicanálise, se apaixonar, descobrir que é uma técnica que também é para leigos. O que é isso, leigos? No sentido, geralmente pedem, né, a maioria das instituições, que você tenha uma faculdade, porque você estuda muito. Eu continuo com a questão do tripé, então a teoria, eu fiz uma formação, sim, psicanálise clínica, mas vai muito além de formação. Vai disso que eu tô falando para vocês, de viver e elaborar a própria história. Vai de continuar estudando, investindo. Eu lembro até eu invisto caro, assim, em alguns cursos e meu esposo às vezes fala assim, e não tem certificado? Eu falei, não, eles geralmente não trabalham com certificado e realmente meio que não se utiliza muito, né, nessa questão da psicanálise. E aí eu fui para minha análise, e aí eu apaixonei, né, quando eu tava com a depressão, com a ansiedade, achei muito rico olhar para mim, olhar para a história, olhar de onde vinha essa depressão, como eu falei para vocês aqui, elaborar isso, sair desse monte de sintoma através da fala, através do choro,
Através, às vezes, da angústia, na própria análise pessoal, às vezes você vai trabalhar essa angústia, é angustiante, mas depois, gente, você sente um alívio de ter conseguido falar dessa angústia, de ter conseguido sair. Gente, eu saí disso que eu tô falando pra vocês, da ideação suicida. E eu esqueci de mais um negócio aqui que eu esqueci de colocar, da autolesão. Eu tive questões de se machucar. Quem já ouviu falar da autolesão, que é quando você, às vezes, se machuca porque a dor é tanta. E aí eu tô falando, né, a minha vivência com isso, experiência. A dor é tanta e você não consegue falar e não tem por onde sair, sai se machucando ali. Tem gente que machuca assim, come, rói as unhas, né? Tem gente que come assim as beiradas aqui da unha. Tem gente que aparece roxos no corpo. Gente, tudo isso é o seu inconsciente gritando, querendo ser visto, querendo que você acolha a sua história, acolha o seu sentir, acolha os seus traumas. Trabalhe isso com a ajuda terapêutica. Olá, Andrei, prazer. Então, gente, é muito importante essa questão de olhar para tudo isso. E foi assim que eu venci a depressão, a ansiedade, os ataques de pânico. Isso que eu acabei de falar para vocês, da autolesão, a angústia profunda, um trem que você sente, um trem, eu gosto de falar trem às vezes, que meu avô é de Minas Gerais. É um negócio que você sente que você não consegue dar nome, uma dor terrível de alma mesmo, sabe? Mas eu precisei trabalhar isso na análise, precisei de um tempo de remédio. A questão do remédio é muito importante a gente perceber que, por vezes, né, se você não decidir que você vai conseguir parar de tomar o remédio antidepressivo, de ansiedade, e não é parar de uma vez, é o tal do desmame, através de uma terapia junto, tem que andar junto, não basta só remédio. Remédio é você tá tentando remediar a sua vida, remediar a sua dor, remediar a sua angústia. Eu tô dando um exemplo de depressão aqui, né? Cada caso é um caso, pelo amor de Deus, tenham essa inteligência de saber separar as coisas. Mas sempre entenda que só remédio não vai adiantar nada, principalmente para depressão, para ansiedade. Precisa do remédio? Talvez precise. Nem todo caso precisa, tá? Sempre é bom entender isso. Mas você precisa olhar para sua vida, por exemplo, numa terapia. Por exemplo, numa análise pessoal comigo, inclusive eu tenho 2 vagas para esse mês. Então é isso, gente. Vamos logo para o fim, que eu quero finalizar essa live daqui a pouco. E aí é um percurso contínuo. Eu continuei com o tripé. O que é tripé? Análise pessoal, teoria, estudo da teoria. Como eu falei, eu fiz formação em psicanálise clínica, mas também eu continuo estudando, fazendo tanto cursos, participando de grupos e etc. E também a própria análise pessoal e supervisão. Supervisão é onde a gente leva o nosso caso para um analista mais experiente. A gente leva nossas dúvidas, as nossas questões. E, gente, a gente cresce muito nessa supervisão, o analista. Olá, Daisy, tudo bem? Prazer, é bom ter você aqui. Continuei também, eu investi em mentorias sistêmicas, né? Aí, gente, quando a gente fala mentoria, é um negócio de R$2.500, R$5.000 para cima. É um negócio caro, mas é um processo que você vive ali intenso, que te faz assim, você trabalhar, por exemplo, essa questão de posicionamento, né? Cada mentoria vai ter um tema. Fui em eventos presenciais, fiz vivências nessa área também sistêmica. Hoje eu só trabalho com a psicanálise, eu tô falando a minha parte como paciente também, tá? Até chegar na questão de atendimento. Como psicanalista clínica, eu já atendi mais de 100 pacientes, porque eu tinha uma parceria, então eu atendia pessoas que estavam estudando, e eu tive que trabalhar muito essa questão que a gente chama do autorizar-se psicanalista. Esse autorizar-se, gente, dá um trabalho. Eu lembro de autorizar-se ali mais em Freud, Ferenczi, que são os teóricos da psicanálise. Aí cheguei em Lacan, tive que se autorizar de novo. E a gente fala que é um autorizar-se a cada sessão. Agora eu já me autorizei também a questão de trabalhar em grupos, que a gente fala grupos na horizontal. Grupo de discussão clínica, então eu tenho vagas, inclusive, a gente volta semana que vem, dia 16/6, para você que é psicanalista ou que tá aí já nos estudos, no percurso, numa análise pessoal, vai ser muito importante participar desses grupos. Eu dou ali a supervisão para psicanalistas bem iniciantes, que estão no início do início, e tá sendo incrível. Depois vocês dão uma olhada, eu sempre posto, vai ser eu reposto os depoimentos, eles assim estão maravilhados, porque
eu deixo ali também, no grupo de supervisão, você é livre para trazer suas dúvidas sobre a psicanálise, sobre o seu percurso, sobre os tratamentos que você está trabalhando no momento, e a gente vai falando aos poucos. E eu trago ali todo o acolhimento, todo o respeito a esse profissional, tá? Mas isso é um outro assunto, temos vagas, fale comigo, começamos semana que vem. E que mais, gente? Deixa eu ver aqui o horário, a gente tá já se encaminhando pro fim. Que delícia essa live, tô muito feliz. Inclusive, gente, olha só uma outra coisa. Para eu estar aqui fazendo live, foi uma coisa que eu desejei muito lá, quando eu comecei a me olhar na depressão, na análise, como eu falei, porque eu tava na depressão sem vontade de desejar nada, eu desejei falar. E eu lembro de sair de uma sessão de análise pessoal, eu como paciente, e falar assim, eu tenho voz. E eu quero colocar essa voz no mundo. Quem aí tem desejo de colocar a voz no mundo? Colocar a sua história dessa forma, de uma forma que traga esperança para as pessoas. Então, gente, eu contei tudo isso para falar para vocês, que quando eu tive ali a depressão, é como se foi... eu falo assim, que é como se foi um pedido da vida, né? Um desafio da vida, me falando assim, você tem que se posicionar na vida, consigo mesma. E foi assim que eu comecei a me olhar. Talvez você não chegou numa depressão, mas você pode estar sentindo assim alguma repetição na sua vida, algum hábito que não, vou nomear assim, que não é, que você não acha tão saudável, que você tem consciência que não tá te fazendo bem. Ou também, eu pensei aqui, questões de relacionamentos que você tá vendo que não tá legal, mas você não consegue ou sair desse relacionamento, ou se posicionar. Eu também tive, não vou entrar hoje nisso, mas eu tive que me posicionar no meu relacionamento amoroso. Questões emocionais, você tá sentindo que tá mal, você tá sentindo angústia e você não sabe o que fazer. Aí, tudo isso que eu tô falando não precisa ser uma depressão, mas pode ser esse tipo de sintoma. Você tá num emprego que você não gosta, mas aí você ignora, e só que você tá começando a ficar muito mal. Então, tudo isso é como se fosse a vida te desafiando e falando assim, fulana, vamos começar a se posicionar? Por isso que eu falei que o posicionamento, ele começa internamente. Eu preciso trabalhar o meu mundo interno. Eu queria até dar um exemplo aqui para vocês, do quanto que, mesmo quando você trabalhou coisa assim, boa parte do seu posicionamento, a pessoa antiga de você volta, que foi o que aconteceu comigo. Mas se você já tá num percurso, num processo de autoconhecimento, uma hora eu vou fazer uma live de autoconhecimento aqui para vocês, porque tem uma certa diferença com o que eu trabalho hoje, a análise, que a análise vai um pouquinho mais fundo, vamos colocar assim. Mas assim, tá ali num percurso querendo se conhecer, querendo saber mais sobre si, mesmo assim vai retornar algo de como você sempre foi. Vamos por assim, mas já vou explicar. Eu precisei me posicionar para encerrar um tratamento, né? Análise pessoal, para quem não sabe, a gente não dá alta. Mas para você ser, né, meu paciente, que a gente chama o paciente de analisante, tem um mínimo ali de estrutura, de borda que precisa ser respeitado. E tudo que acontece ali que diz respeito à análise, a gente traz para a sessão, a gente conversa. Mas chegou um momento que não estava dando certo essa relação, né, do analista e analisante. E eu precisei encerrar, mas para eu me posicionar ali nessa parte da profissão, no mundo externo, eu precisei me posicionar comigo mesma. Precisei trabalhar os meus limites internos. E aí apareceu a antiga Larissa. Quem aí chuta? O que eu tô falando de antiga Larissa? Quem já sentiu isso? Ou quem sente e vive isso? Apareceu a menininha boa. Quem tem aí a menininha ou menininho bom? No meu caso era menininha boa. O que eu tô chamando de menininha boa? Me fala aí se você já sentiu isso. Menininha boa, a que tudo aceita. Eu aceitava tudo. Tinha um excesso de compreensão. Quem já sentiu isso assim? Eu sou muito compreensiva. E é super compreensiva a ponto de as pessoas fazerem o que querem com você. Então, a menininha boa apareceu quando eu precisei me posicionar no meu profissional mesmo aqui, a psicanalista. E aí, antes de me posicionar no mundo externo, eu precisei trabalhar os meus limites internos.
Quem aí tá sacando que precisa começar a trabalhar os próprios limites internos? E aí a menininha boa apareceu, a menina com excesso de compreensão. E eu queria falar para vocês de onde que vem isso. De onde que vem essa menininha boa, esse excesso de compreensão, essa coisa que as pessoas fazem o que querem com a gente, essa coisa de menininha boa que tudo aceita. Vem do medo, gente. Eu tinha uma questão assim, pra minha garganta, peraí. Um medo, né, que trabalha ainda essa questão do medo. Desculpa, gente. O medo da vida, o medo de tudo, o medo de todos. Quem aí já teve isso? Me conta. E também vem algo aí da minha história, um aprendizado de ser obediente. E aí é como se fosse uma projeção, ou seja, meio que eu ia obedecendo a todos, entende? Então eu tive que trabalhar essa menininha boa, olhar aqui pro meu mundo interno. Vem também isso, eu queria também falar para vocês que vem do medo, vem do aprendizado de obediência e vem também do se sentir menos, do se sentir insuficiente. Quem nunca? E aí, depois de olhar para dentro, eu tô aqui com o meu resumo, eu consegui olhar para o mundo externo, eu consegui refletir, né? A gente fala ir para o mundo prático. Qual que é a questão quando um paciente não tá ali querendo saber de si? Porque uma análise, gente, pessoal, falando do serviço agora, demanda você querer saber de si, demanda você querer saber mais sobre esse sintoma que você coloca como se ele estivesse fora, mas ele faz parte de você. Em um sentido assim, não que é você, mas em um sentido assim, eu tava tendo angústia, ataque de pânico, autolesão, depressão, ansiedade, o que mais que eu coloquei aqui? Ideação suicida. Mas e aí? O que isso diz da Larissa? O que tá por trás disso? Aí você descobre numa análise, né? Que eu fui descobrindo aí, olhando pra minha história. E aí eu percebi essa menininha boa, olhei pra isso, me acolhi, porque daí já é um processo que eu vivo já no dia a dia, esse autoconhecimento na prática, né? Depois desses anos de análise e de estudo, uma coisa que eu já vivo. Eu olhei, como eu falei, com essa razão, a paciente não está querendo estar ali, vamos por assim. Isso diz algo da história dela, não é só relacionado a mim, que tem sim relação algo com o analista. Mas, gente, cada um tem o seu tempo, eu até sempre gosto de falar, né? Tem gente que fala assim, todo mundo tinha que fazer terapia. Eu acho que não. A gente sempre fala, né, que a análise pessoal é o seguinte, todo mundo pode fazer análise pessoal? Todo mundo pode fazer análise pessoal. Mas todo mundo a análise pessoal é para todo mundo? Não. E eu colocaria um ponto e vírgula para a gente refletir. Análise pessoal não é para todo mundo. Análise pessoal não é para todo mundo, porque cada pessoa tem o seu tempo de se implicar numa análise, de querer saber mais de si, querer saber mais do seu sintoma, querer saber mais da sua história e parar, mas isso leva tempo, tá? Você pode chegar culpando o outro, mas você vai, ao longo do tempo, parar de culpar o outro e começar a agir. Que, inclusive, amanhã na aula do dia 11/6, você, mulher, que não se inscreveu, se inscreva, o link tá na minha bio. Não achou? Comenta aqui, quero ver essa aula que eu te mando para você se inscrever. Vai ser ao vivo, sem replay, pra gente trabalhar ali junto, autoconhecimento na prática. Na aula eu vou falar sobre isso, sobre essa questão de começar a se implicar, sobre essa questão de que quando a gente fica culpando muito o outro, a gente se põe numa posição, tem um triângulo que mostra ali, né, uma questão de vítima, em um sentido de que não posso fazer nada, não posso agir, não posso ser diferente. E você pode ser diferente, você pode agir a partir do momento que você começa a trabalhar a elaboração, a trabalhar esse ressignificar, que é processo, como eu postei ontem, né? Ou você vive os seus processos, ou você revive, sobrevive a repetições. Vou repetir, ou você vive os seus processos, ou você sobrevive e fica revivendo repetições apenas, sem elaborar nada, tá? E isso a gente faz como? Numa análise pessoal. A aula de amanhã vai ser um pontapé para você elaborar suas questões. A aula de amanhã, gente, vai ser como se fosse
olha, eu posso ressignificar muita coisa. Olha o lugar que eu estou, reconhecer as posturas que você está, onde você está na vida, olhar um pouquinho para onde você quer ir, tá? Se reconhecer. O nome da aula é Se Escolha, pare de se anular. Pare de se anular. Se escolha, pare de se anular. A gente vai trabalhar isso para você olhar o que é se escolher, o que é se anular. Vou trazer o triângulo de Karpman que eu tô falando para vocês verem que posição que você tá. Vou trazer a visão da psicanálise que eu trabalho lacaniana, mas ali eu vou trazer de um jeito prático, de um jeito fácil de qualquer pessoa leiga entender. Porque é para vocês olhar para dentro, não é para ser uma aula passiva. Então se inscreva na aula de amanhã, dia 11/6. O link está na minha bio. A aula é gratuita. Vocês vão ter um momento ali comigo, em torno de 1 hora e 20 no máximo, pra gente conversar sobre isso. Esse cachorro latino, gente. Então é isso, gente. Eu olhei pra dentro e aí eu consegui me posicionar fora, encerrar ali aquele tratamento. E, gente, no momento que você encerra, que você manda mensagem, fica como diz minha mentora, a última, fica um ciricutico, fica um, meu Deus, e agora? E se? Gente, só faz o que tem que ser feito, só encerra os ciclos, só faz assim, quando você já trabalhou esse mundo interno, como eu falei, né, reconheceu os próprios limites, posicionou internamente, conversou com você, né, também fazer as coisas enfreada e no impulso só, toma cuidado com isso. E aí, enfim, depois que eu fiz, doeu, foi difícil, olhei pra essa menininha boa, eu quero saber aqui quem já sentiu essa menininha boa, quem estiver assistindo depois, volta essa parte, me fala se você já tiver esse excesso de compreensão. Aí o outro faz tudo o que quer com você. Sabe aquela coisa de se preocupar se tá magoando muito o outro e aí você vive sendo magoada? É sobre isso, inclusive nós vamos falar mais na aula de amanhã. Aí eu me posicionei. A partir do momento que eu me posicionei no mundo externo, né? Olhei primeiro pra dentro, aí consegui se posicionar fora. É um alívio, gente, e quem já ouviu falar, eu acredito que já é até provado, né, pela ciência, a questão da vibração, a questão de elevar essa sua vibração, isso é muito importante, você encerra as coisas para abrir espaço para esse novo. Então, eu encerrei ali e as coisas vão fluindo na minha vida, sabe? E a partir do momento que você vai se posicionando, como eu falei, é um processo. Você se posiciona, né? Se posicionei ali no trabalho, mas antes, como eu falei pra vocês, 3 principais. Eu me posicionei comigo mesma, no meu caso foi com a depressão, como eu falei pra você, às vezes o seu não vai ser com a depressão. Me posicionei no meu relacionamento amoroso, me posicionei na família para conseguir me posicionar no meu serviço, né? Hoje como psicanalista, lá no CLT não consegui se posicionar, mas tudo é lição. Inclusive eu vou encerrar, né, falando para vocês se inscreverem na aula para mulheres amanhã, dia 11/6. Mas eu queria falar aqui para vocês uma coisa que eu escrevi, vê se dá para ver, em 2020, manchou ali, mas era o horário, que era 00:40. Dia 26/4/2020, quando eu tava com a depressão, com a ideação suicida, com os pensamentos, né, de fim da vida, com a questão da angústia profunda. Olá, do Instituto Jarbas, qual que é o seu nome? Aí eu escrevi isso lá em 2020, vivendo a questão da depressão. Eu escrevi, acho que 3 pontos, Gente, quando você estiver passando qualquer coisa na sua vida, primeiro, é importante a gente olhar que tudo que acontece na nossa vida tem sim um motivo. E o intuito desse motivo é que aprendemos, né, alguma lição. E se você parar, refletir sobre esse acontecimento, a consequência e a lição, sempre você vai achar uma forma de melhorar, cuidar da sua vida, da sua saúde. Inclusive, o Christian Dunker, quem conhece aí o Dunker, vou falar assim, ele fala, né, que psicanálise é cuidado de si. Psicanálise é também uma forma de autocuidado. Então, eu até coloquei aqui, né, seja na área da saúde, espiritual, profissional, familiar. Inclusive, eu vou abrir vagas logo mais do GMT, a turma 3, Grupo Mulher Trate-se Melhor. A gente trabalha lá 5 áreas, o autoconhecimento, relacionamentos, saúde, prosperidade e espiritualidade. Então, tudo que acontece na sua vida tem um motivo, tem uma lição para você aprender e é para você se melhorar a sua vida. No meu caso aqui eu tô mostrando esse trecho. A depressão fez com que eu, preciso começar a me posicionar, preciso começar a me movimentar. Olá!
Então, é isso, gente, que eu queria compartilhar aqui com vocês, que foi todo um percurso até realmente chegar nessa questão de começar a se posicionar. Mas que a gente entenda que a gente, para se posicionar fora, né, para se posicionar na vida, em todas as áreas da vida, para posicionar em um sonho seu, por exemplo, eu me posicionar aí, por exemplo, na minha transição de carreira, eu olhei ela aqui e lembrei. A gente precisa primeiro se posicionar internamente. O que tá me segurando? Quais emoções que eu preciso ver? Quais os traumas? Amanhã, gente, eu vou falar um pouco para vocês, né, do triângulo de Karpman. Na aula, 19h30, dia 11/6, não vai ficar gravada, porque vai ser no Google Meet, pra gente poder ter alguma troca ali. Eu vou trazer a visão da psicanálise em relação a esse triângulo de Karpman. Eu que juntei os dois, né? O Karpman é uma coisa, Lacan é outra, mas eu quero trazer ali de uma forma que vocês trabalhem o autoconhecimento na prática. Lá eu vou trazer coisas que vocês vão entender por que vocês não estão conseguindo se posicionar. Amanhã na aula, se escolha, pare de se anular. O link tá na bio para se inscrever. Não achou? Comenta que aula que eu te mando. Porque tem uma outra questão, não vou entrar agora, né? Que a gente já tá encerrando. Eu vou trabalhar ali separação, alienação. Lá eu vou explicar que desde bebê a gente precisa ser alienada a uma outra pessoa que cuida da gente, geralmente a mãe ou quem faz a função materna, mas depois a gente precisa separar. A gente precisa fazer as próprias escolhas por nós mesmos. Isso dói, isso é difícil, mas como eu falei, depois que você consegue se posicionando nas pequenas coisas, começa hoje, um exemplo. Quero comer maçã ou banana. O outro fala, você tem que comer maçã, mas você quer banana. Fala que você quer banana. Gente, tô dando um exemplo simples, mas é verdade. Às vezes em coisas simples a gente não se posiciona. Então começa a se posicionar nas coisas simples. Mulher, a aula é só para mulheres amanhã. Mulher, vem amanhã na aula, se inscreva. Amanhã, quarta-feira, dia 11/6, 19h30. 19h30, horário de Brasília. Quem é aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul? 18h30, que aqui é 1 hora a menos, né? E aí vem para esse encontro de 1 hora, 1h20, vai ser rápido. Vocês vão falar, nossa, já acabou, quero mais. E a gente vai conversar, eu quero trazer tudo isso que eu contei aqui para vocês, minha experiência aqui de vida, mas de uma forma que vocês trabalhem o autoconhecimento na prática consigo mesma, que vocês se questionem, tô me escolhendo ou tô me anulando? Eu aguardo vocês, gente, muito obrigada, gratidão a cada pessoa que esteve por aqui. E foi ouvindo a live, ficou dúvidas, comenta, gente, comenta. Vou até dar um negócio aqui para vocês, falar para vocês. Quando vocês comentam, curtem o nosso conteúdo, compartilha, uau, me ajuda muito. Se vocês não sabem, eu sou autônoma, então, autônoma, tá certo, né? Como psicanalista autônoma, eu preciso que vocês curtam e compartilhem, comentem, enfim. Claro, se vocês sentirem de comentar. Mas assim, aí voltando ao que eu tô falando, eu quero ajudar vocês. Olá, Nunes. Eu quero que vocês comentam. Você vai ouvindo a live e às vezes você vai pensando os seus processos. É uma coisa mais particular, me manda na mensagem até onde eu posso ir te ajudar. Eu vou te ajudar, eu quero te ouvir, tá? Mas lembrem que a Larissa aqui é autônoma, então ajuda muito vocês curtirem, compartilharem. Lá no Story, mandar um foguinho, comentarem. Às vezes, eu não sei, eu já fiz isso, gente. Confesso pra vocês. Às vezes você pensou alguma coisa, mas não vou falar nada, não fala. Ó, então, por favor, eu quero deixar esse pedido aqui pra vocês e eu já agradeço desde já. Um beijo, gente. Muito obrigada por cada vida que tá aqui. Muito obrigada por me ouvirem. Vocês fazem parte de um sonho da Larissa que queria ter voz. Olha lá, até tem aquele coisa que eu fiz ali. Agora eu posso viver, falar, sentir. E o último é ordem dentro, ordem fora. Vem pra aula amanhã, mulher, 11/6. Se escolha, pare de se anular. Beijo!